Então, o tema da minha mensagem, as boas novas transformam vidas. O texto base é Atos, capítulo 8, do verso 4 ao 8. E ele diz assim: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Filipe foi a uma cidade de Samaria, e ali anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu atenção unânime ao que ele dizia. Verso 7. Espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Verso 8, assim houve grande alegria naquela cidade. Esse capítulo de Atos, capítulo 8, ele correu por um período de perseguição. Quando você pega os primeiros versículos, você vai ver que ali, Saulo, desse capítulo 8, Saulo, ele está perseguindo a igreja. Então, os crentes começaram a se espalhar pelas cidades. E Saulo, a Bíblia ali, quando você começa a ler o capítulo 8, ele narra que Saulo entrava nas casas e estava prendendo todo mundo, estava aprisionando, mandando prender todo mundo. Então, é uma circunstância de perseguição aqui, esse capítulo. Então, a igreja começa a se espalhar pelas cidades, eles começam a fugir, né, a ir para outras cidades, eles começam a se espalhar. E isso é muito interessante, porque os discípulos, eles se dispersam pelas regiões da Judéia e Samaria, que mesmo em meio às perseguições, tornam-se ativos em proclamar Jesus, ou seja, as boas novas. Mesmo em meio às perseguições, eles se dispersam, mas não se dispersam à toa, eles se dispersam com um propósito. Aqui nós começamos a enxergar um propósito divino. Então eles não se dispersam somente por causa do medo, da prisão, das cadeias, da morte, mas eles têm uma ação, uma atitude com estratégia, com propósito, de continuarem a pregar o Evangelho. Então nós precisamos aprender hoje, nós vamos aprender hoje, que em meio às dificuldades, como nós fomos ministrados domingo, há salvação, alguém vai ser salvo, e a igreja ela precisa ser ativa, porque eles foram estratégicos, eles começaram a se espalhar por outras cidades da redondeza. Enquanto Paulo, por exemplo, estava numa cidade, eles estavam em outra pregando o Evangelho, eles não pararam, eles não se calaram, mesmo em meio às perseguições, mesmo muitos sendo expulsos de suas casas, mesmo familiares sendo presos e mortos pela perseguição. E quem é o cabeça que está aqui? Paulo, o Saulo, né? Que depois se converte a Cristo Jesus, que depois ele é chamado para Jesus com o propósito de anunciar o Evangelho também, do qual Cristo, o próprio Jesus Cristo fala, você hoje vai padecer, entender e vai padecer por causa do meu nome, e onde Paulo sofreu muito por causa das perseguições que ele também teve. Então, ele perseguiu e depois foi perseguido. Mas o que eu quero abordar aqui com os irmãos, é que eles tinham motivo suficiente para abandonar o Evangelho, eles tinham motivo suficiente para parar de pregar a Cristo Jesus, porque seus familiares estavam sendo presos, até eles correndo o risco de morte. Então isso não é um grande motivo, mas só que a Bíblia narra que eles não pararam, eles continuaram, se espalharam, tinha propósito, tinha compromisso, eles tinham compromisso com a palavra, eles tinham compromisso com tudo aquilo que Cristo fez por eles, então eles entendiam isso, por isso que eles não se acovardaram. Então tudo isso se tornou um crescimento evangelístico, um crescimento de pessoas se convertendo a Cristo Jesus, porque eles não pararam. Em nome de Jesus Cristo também nós não vamos parar em meio às nossas dificuldades, amém? Em meio às nossas lutas, em meio às perseguições, que às vezes nós achamos que é muita perseguição para nós, e por tão pouco nós queremos desistir. Então nós precisamos entender isso, irmãos, porque eles tinham motivo suficiente para retrocederem e ficarem quietos, porém fazem ao contrário, eles não se calam e nem desanimam, eles continuaram, eles saíram em volta das cidades e se espalharam por várias cidades para pegar o Evangelho. Muitos crentes se espalharam, a igreja começou a se espalhar, e é interessante que as pessoas começaram a se converter. As pessoas, você vê que o texto fala que quando Filipe vai para Samaria, muitos deram atenção a ele, porque era acompanhado da palavra, os milagres e curas eram acompanhados ali naquele lugar. Os prodígios através do Espírito Santo de Deus estavam sendo feitos, ao tal que um próprio feiticeiro se converteu, esse próprio feiticeiro, que no texto mostra que ele era conhecido como poderoso, se eu não me engano, a palavra está lá na NVI, na tradução NVI, conhecido como poderoso. Esse cara, ele se converte, ele é convencido pelo Espírito Santo de Deus através de Filipe, ele aceita Jesus. Olha só,
era um mago, era um feiticeiro que tinha na cidade, e toda a cidade acreditava nele, tudo aquilo que ele fazia, porque ele tinha muita coisa que ele fazia, e esse próprio Simão se converte a Cristo Jesus por causa da pregação de Filipe. Olha só a importância das boas novas, apresentar a Cristo, porque a Bíblia, os versículos que nós lemos, diz que Filipe pregava Cristo. Nós precisamos entender que nós precisamos pregar Cristo para as pessoas, nós precisamos pregar as boas novas da salvação. Então isso é interessante, isso é importante para nós. Com isso é gerada uma estratégia evangelística, não uma fuga desenfreada e sem direção. Houve um propósito e compromisso em propagar as boas novas de Cristo, sendo eles uma testemunha em meio às adversidades e fortalecendo o cristianismo. Olha só, essa palavra testemunha é mártir. Quando nós vemos isso, vemos que os mártires é por causa da testemunha. Então, quando Jesus fala, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém quanto na Judéia e até os confins do mundo, ele está falando também, vocês irão padecer, vocês serão martirizados, perseguidos, por causa do meu nome, serão minhas testemunhas. Olha que extraordinário isso, e o quão isso é forte, para nós. Ou seja, nós passaremos por aflições, mesmo pregando a Cristo, mesmo pregando Jesus Cristo, mesmo servindo a Jesus. Mas só que há uma coroa aguardada para o vencedor, aquele que não desiste. Há uma coroa guardada. Darei a minha coroa ao vencedor, não é isso que Jesus diz? Eu darei a minha coroa ao vencedor. Então, nós precisamos entender que como igreja, e como aqui nós vemos aqui as mesmas perseguições, e mesmo em as lutas, eles continuaram, foram até o final, e se dispersar, não é aquelas de ficar, na questão de ficar distraído, de você ficar distraído, disperso, mas eles se dispersaram com o propósito de ganhar vidas, de alcançar vidas, de evangelizar, de alcançar pessoas. E aqui, Filipe, é interessante aqui que eu quero compartilhar com os irmãos, as duas ações de Filipe, pelo menos duas ações de Filipe, que a primeira é, ele quebra, a primeira ação de Filipe é a quebra do preconceito, que está no versículo 5, olha o que diz aqui, Filipe foi a uma cidade de Samaria, e ali anunciava o Cristo. Por que é interessante isso daqui? Esse crente, Filipe, ele era judeu, e ele foi para onde? Para Samaria. Judeus e samaritanos não se davam. Lembra o texto de Jesus com a mulher no poço, com a samaritana? E fica claro como que a mulher faz a pergunta para Jesus, como tu podes, o Senhor, sendo um judeu falando comigo, com uma samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. E é interessante aqui que Filipe, ele quebra um conceito dele sendo um judeu, ele desce para Samaria. Tinha tantas outras cidades que ele poderia ir, mas ele vai para Samaria, e isso me chamou a atenção, porque quando ele desce para Samaria, está quebrando um preconceito judaico dele, ele olhando e se importando com pessoas do qual o povo era dividido, eles não se davam, e ele sendo judeu, ele entendendo o amor de Cristo, o propósito da igreja, o propósito da evangelização, ele se destaca diretamente para Samaria. E aí me chamou a atenção nisso, eu falei, caramba, esse cara ele quebrou um processo cultural muito profundo, de divisão de famílias, intrigas. Ele olhou para si e viu o amor de Cristo sobre a vida dele, do qual Jesus o comissionou, para ele fazer a obra, mas nessa comissão, ele tem um entendimento profundo do amor de Cristo pela humanidade, pelos povos, sendo ele judeu indo para Samaria. Olha que interessante isso, por isso que eu coloquei aqui a primeira ação dele, que é a quebra de preconceito, porque sendo judeu, ele vai para Samaria, vai para um povo rejeitado e dividido. Aqui ele nos ensina que a obediência, compromisso e amor de Jesus é maior do que qualquer conceito humano. Olha que interessante isso aqui, ó. Aqui ele nos ensina que a obediência, o compromisso e o amor de Jesus é maior do que qualquer conceito humano.
Então, qualquer tipo de religiosidade que nós tenhamos, que nós precisamos quebrar para evangelizar. Porque o que acontece com a igreja hoje? A igreja hoje, às vezes, tem um partidarismo. Não, tal pessoa merece, tal situação merece, essa pessoa não merece. Mas só que Cristo morreu por todos e para todos. E a Bíblia fala, nos ensina que todos aqueles que nele crêem não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. E todos aqueles que creram no seu Filho se tornarão filhos de Deus. Ou seja, Deus adota novamente essas pessoas. Ou seja, Deus também ele já comprou a humanidade, mesmo não precisando, mesmo sendo dele, ele decide comprar a humanidade novamente com o sangue do seu Filho. E Filipe entendeu isso. E ele desce para Samaria para pegar o evangelho, sem fazer acepção de ninguém, sem fazer acepção de pessoas. Nós só vamos pregar as boas novas às pessoas quando nós quebrarmos os nossos preconceitos. Nós precisamos quebrar os nossos preconceitos, nós como igreja, para sair para a rua, para evangelizar, para pregar a Cristo Jesus, nós precisamos quebrar alguns conceitos nossos, algumas culturas nossas, algumas culturas humanas, sem fazer acepção de ninguém, sem fazer acepção de pessoas. Olha que o texto de Atos, capítulo 10, verso 34, essa está na versão, na linguagem de hoje, que eu coloquei. Atos 10, 34, fala assim, ó, então Pedro começou a falar e ele disse, agora eu sei que de fato Deus trata todos de modo igual. Esse contexto aqui é quando Pedro vai para a casa de Cornélio. Cornélio, um gentil, Pedro, um judeu, e o Espírito Santo de Deus vem e batiza todo mundo, e Pedro olha e fala, rapaz, Deus não faz distinção de ninguém, de povos, de nações, de pessoas. Pedro aqui teve uma grande revelação para a mudança da história do Evangelho, assim como Filipe também, em Atos capítulo 8, sendo ele um judeu, descendo para Samaria, vencendo seu preconceito contra os samaritanos, para ir pregar as boas novas, porque para eles era um povo inimigo, um povo que não prestava, um povo que não valia nada. Mas só que Filipe desce para Samaria para pregar o evangelho em Samaria. Isso é extraordinário, irmãos. Quando nós vamos também para Efésios, capítulo 6, verso 9, esse está na versão Almeida, Revista e Corrigida, ele diz assim, ó, e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é vosso, que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Aqui é o tratamento dos escravos com os servos, ou dos seus senhores. E Deus está falando que todos, aqui, a carta de Efésios, Paulo aos Efésios, ele está falando assim, tanto os patrões quanto os empregados, o Deus é o mesmo, e eles deveriam se respeitar mutuamente, porque Deus não faz acepção de pessoas, porque Deus ama tanto os escravos quanto ama os seus senhores, e que o mesmo Deus é de ambos. Olha que extraordinário isso. Essa semana, se eu não me engano, foi na segunda-feira, eu terminei a rota da escola, já era 8 e pouquinho, aí encostei o carro, aí tinha um menino que é do tráfico lá na rua, sentado lá. Aí eu abri a garagem, entrei com o carro, falei bom dia, ele bom dia, eu subi, a Jéssica tinha feito café, eu peguei uma xícara de café e desci, falei, você quer um café? Ele falou, pô, eu quero. Aí dei um cafezinho para ele, quentinho, fresquinho, quem não quer um cafezinho? 8 horas da manhã. Sentei com ele durante 30 minutos e comecei a dar meu testemunho, conversando com ele, ministrando ao coração dele. Aí ele começou a compartilhar comigo, cara, eu quero sair do tráfico, eu preciso mudar de vida, eu estou com uma proposta de emprego. Aí eu falei, cara, vai para o emprego, sai dessa vida. Comecei a ministrar ele, aí eu falei para ele, sabe o que me salvou? Foi o evangelho. Aí comecei a mostrar para ele as histórias antigas, Renato, lá do bairro. Aqui era perigosíssimo, aí os caras falam, eu falei, então, quantos amigos meus morreram aqui, cara? Quanta gente morreu aqui? Você conhecia os caras? Conheci. Cara, aqui era terrível. Comecei a falar para ele as coisas tudinho, e ele falou, cara, era isso mesmo, os meninos falam, hoje está de boa. Eu falei, é verdade, mas só que, cara, é só Cristo, cara. O que mudou a minha história foi Cristo Jesus. Aí ele levantou, ficou em pé, sabe, passou meia hora encostado no poste assim, ó, de boca aberta, me escutando, e eu ministrando a ele.
Aí hoje eu encontrei ele e falei assim, e aí, domingo, vamos para a igreja? Ele falou, cara, eu vou com você, eu vou dar um jeito aí, eu vou. Nós não podemos fazer acepção das pessoas. É um menino que está no tráfico, que está perdido, ele está enrolado, ele está perdido. E eu fui comovido, assim, sabe? Falei, cara, eu não sei, eu entrei, eu falei, cara, eu vou pegar um café, vou descer. Por mim mesmo eu não queria fazer isso. Mas eu desci com uma xícara de café, dei para ele, fiquei 30 minutos com ele conversando, ministrando ao coração dele, falando com ele. Então, pregar as boas novas é a gente olhar para todos, todos merecem a salvação, todos devem ter a oportunidade de ouvir de Jesus Cristo. Independente, irmãos, as pessoas precisam ouvir Jesus Cristo. Eu vi um vídeo hoje de um jovem, contou a história de uma policial, olha o que é isso, a policial, lá, acho que é nos Estados Unidos, ela estava na perseguição, alguma coisa assim, subiu, acho que nos prédios, entrou dentro de uns prédios, acessou para acessar os andares, ela errou, acho que era o terceiro andar, estou parafraseando, que eu não sei direito, mas era para ela acessar um apartamento de um andar, vamos supor, era para ela ir para o quinto, ela foi para o terceiro, ela se enganou, chegou no terceiro, ela arrombou a porta, entrou para dentro do apartamento, tinha um rapaz sentado no sofá tomando sorvete, ela entrou, pediu para o cara se render, o cara se assustou, ela atirou no cara, matou o cara, só que era o andar errado, uma pessoa inocente sentada no sofá, o cara morreu, a policial matou por engano o cara, olha só, olha a fatalidade. Aí sabe o que me impressionou? Ela foi julgada, ela foi condenada, e lá estava o irmão dele foi para a audiência, e deram uma palavra para ele, falou assim, Jesus Cristo, se você pedir perdão para Jesus Cristo te perdoaria. Ele levantou, liberou perdão para a mulher, e ainda pediu para ela, falou, posso dar um abraço em você? Deu um abraço na mulher que matou o irmão dela, estava sendo julgada. Uma pessoa que poderia viver a sua vida cheia de ódio, de amarguras, decidiu viver o evangelho, perdoando uma pessoa que tirou a vida do seu irmão. É evangelho de verdade ou não é? Agora, se nós olhássemos para nós agora nesse momento, a gente teria essa mesma capacidade? Se nós olhássemos para o nosso coração, qual seria a nossa reação diante de uma fatalidade dessa? Nós conseguiríamos pregar o evangelho para essa pessoa que tirou a vida de um ente querido nosso? Nós conseguiríamos abraçar essa pessoa, liberar perdão? E aí eu fico olhando para mim e eu falo, cara, eu preciso me converter a Cristo Jesus. Eu preciso me converter. Porque isso é um choque de realidade para nós como crente. Filipe não fez acepção de pessoas. Para pegar o evangelho, a gente não pode olhar, esse é merecedor, esse aqui não é. Porque esse é o perigo que nós, como crentes, corremos. De fazer uma análise das situações, das pessoas, errada, fazer análise errada. A gente quer as pessoas boas. A gente quer conversar com as pessoas certinhas. Mas as pessoas que estão perdidas, a gente não quer. Como vamos pregar? Como ouvirão se não há quem pregue? Vocês estão entendendo? Jesus Cristo disse que Ele veio para quem? Para os doentes, para os perdidos. Mas nós, como igreja, escolhemos os bonitinhos para pregar o evangelho, os bonzinhos, porque é um conceito humano, nós precisamos mudar isso no nosso coração. Filipe me ensinou muito, quando eu vi isso aqui, desceu para Samaria, sendo ele um judeu, como que pode isso? É o cara quebrando os preconceitos. Nós vamos sair para evangelizar, nós vamos pregar na célula, nós vamos pregar para os nossos vizinhos, no trabalho, no ônibus, sem fazer acepção de pessoas, porque Cristo morreu por todos. O sangue de Jesus é que compra a humanidade de volta para Deus, pois todos estavam destituídos da glória de Deus, mas pelo sangue de Jesus Cristo, lá em Colossenses, diz que nós podemos viver um novo e vivo caminho. Isso é extraordinário, irmãos, isso é extraordinário, mas nós não podemos fazer acepção de pessoas. Entra nas favelas, entra nos becos, converse com os bêbados,
Dê atenção a todas as pessoas que estão doentes, os enfermos. Precisamos pregar o evangelho a toda criatura. Amém? Ele é o testemunho do relacionamento pessoal de Cristo. Ou seja, Cristo é o padrão, o exemplo, o modelo a ser seguido. Ele entendeu que o amor salvador de Jesus é para todos. E nós temos que fazer o mesmo, sem fazer acepção de pessoas ou parcialidade. Porque fazer acepção é escolher, é ser parcial. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Sem imparcialidade, todos precisam ouvir Cristo Jesus. Filipe desceu para um povo do qual os judeus não gostavam deles, mas ele tomou no seu coração a decisão em amor, entendendo o amor de Cristo, o propósito de Jesus Cristo para a salvação de todos, mostrando que a salvação é para todos. Todos devem ouvir Cristo Jesus. Todos precisam ouvir Cristo Jesus. A segunda ação dele, é a que eu vi, é a ação intercessora. Ele anunciava a palavra de salvação e intercedia pelos necessitados. O extraordinário acontecia naquela cidade, pois a cura e a libertação eram as consequências da palavra pregada e da presença do Espírito Santo. Então toda ação de cura vinha também pela intercessão, pelas orações, pela imposição de mãos. Porque quando nós vamos para o texto aqui, verso 6, quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu atenção unânime ao que ele dizia. O verso 7, espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Olha só, irmãos, a ação do Espírito Santo, movendo cura, libertação de espíritos. E quando nós olhamos, eles gritavam muito. Isso daqui mostra também o grande poder do Espírito Santo, o grande mover espiritual de Deus. Porque os espíritos imundos gritavam de tal forma que eles não aguentavam o poder de Deus. Eles não suportavam a ação do Espírito Santo. Por isso que eles gritavam muito. Gritavam que devia ser apavorante. Gritos apavorantes. Eu não sei quem já teve experiências com demônios aqui, irmãos, pessoas possuídas. Tem momentos que é aterrorizante. Eu me recordo do meu finado pai, uma vez de madrugada, quando eu levantei, a voz do meu pai. Não, quer dizer, não era a voz do meu pai, né? Umas 3 horas da manhã, eu fui acordado. Vai na sua mãe. Assim, do nada, vai na sua mãe. Levantei correndo assim, sabe? Parece que alguém tinha me acordado, me sacudido. Levantei e desci, fui para minha mãe. Quando eu chego na janela da minha mãe, na escadinha assim, tem a janela do quarto dela, a cabeceira da cama dela. Ela falou alguma coisa para o meu pai, mas veio uma voz horripilante de lá de dentro, grossa, aterrorizante. O que você quer comigo, mulher? Mas aterrorizante, de verdade, irmãos, diante de Deus. Eu entrei dentro da casa dela, quando eu falei, pai, mãe, ele mudou, parou. Fui em casa, peguei o óleo de ungi a casa, orei pelo meu pai, orei pela minha mãe, comecei a repreender tudo quanto é coisa lá dentro. E tantas outras situações. Aqui a Bíblia está narrando que Filipe, ao pregar o evangelho, houve libertação de espíritos imundos. Por isso que às vezes nós não entendemos como que é o ciclo de uma vida de uma pessoa. Nós não conseguimos entender. Porque é espiritual, são coisas espirituais. O meu vizinho, olha, cara, teve uma tragédia agora, faleceu o filho na semana passada, na terça-feira agora dessa semana, morreu a mãe faleceu, morreu o filho, na semana, nós fomos no cemitério, sábado agora, foi o enterro dele. Terça-feira morre a mãe. A família foi embora. Já foi o pai, os 3 filhos que ela tinha e ela. Aí estava conversando com um dos netos dela. Aí ele falou assim, olha, fulana, ela ia fazer a fisioterapia, tudo. Mas ela conseguia fazer a fisioterapia, andava, tudo. As coisas, tudinho ela fazia. Mas quando ela chegava em casa, ela não conseguia andar. Ela não andava, ela não conseguia andar. Eu falei, é mesmo? Eu não sabia disso. Ele, cara, é.
Aí sabe o que ele me falou? Ele falou, rapaz, isso aí era espiritual. Eu falei, só podia. Porque como uma senhora pode ir para a fisioterapia, consegue fazer os exercícios, caminhar, fazer tudo, e chega dentro de casa, não consegue andar. Aí me remeteu à memória das coisas que ela fazia, porque participou de centro, de coisas de... Participou de um monte de coisa, quando eu era criança. Fazia um monte de coisa. Ficou acamada durante quase 20 anos. Aí a gente não entende. Acha que é uma enfermidade, mas é espiritual. São espíritos imundos que possuem as pessoas, que aprisionam as pessoas. A Bíblia narra que havia uma mulher que andava encurvada. Ao impor as mãos, do espírito foi embora, essa mulher se endireitou. Eu me recordo do meu pai na cozinha, começar a dar epilepsia, eu pôr a mão sobre a cabeça dele e repreender meu pai voltar. E meu pai tomava medicação. Meu pai estava bonzinho, não estava bebendo mais. Do nada, entrei na cozinha, estava conversando com ele. Ele começou a se tremer todinho, caiu, bateu a cabeça na porta, caiu no chão. Impus a mão na cabeça dele, está repreendido, espírito de enfermidade agora. Todo espírito de epilepsia agora, sai fora agora. Meu pai fez assim, o que aconteceu? Filipe pregou o evangelho e espíritos imundos se manifestavam. A ação do poder de Deus. Quando vocês entrarem nas casas, estejam preparados no discernimento, porque pode haver pessoas que estão com enfermidade, que vai precisar de imposição de mão ou oração por cura, e você vai expulsar demônios que estão aprisionando essas pessoas. Olha só, irmãos, é o que Filipe fazia. O extraordinário acontecia naquela cidade, pois a cura e a libertação era a consequência da palavra pregada e da presença do Espírito Santo. Eu e você, através do Espírito Santo, temos a mesma oportunidade de transformar vidas, na saúde física, na saúde espiritual, na saúde financeira e social. Vocês lembram do gadareno? Se ressocializou. Jesus libertou esse homem de uma legião de demônios, e após isso ele queria seguir a Jesus. Quando todos viram que ele estava sentado, consciente, pleno, todos ficaram abismados. E logo depois ele queria seguir a Jesus, e Jesus falou, não, você vai ficar aqui. E a Bíblia narra que Jesus saiu, viajou, demorou para voltar, mas quando Jesus volta, Jesus passa novamente por Decápolis. E quando ele volta, a cidade inteira queria conhecer a Jesus. Por causa de quem? De um homem que foi liberto de vários demônios, de uma legião, de milhares de demônios. Aquele homem preparou a cidade inteira para a volta de Jesus Cristo. Olha só, ressocializou. Quando nós intercedemos e as pessoas são libertas, essas pessoas são ressocializadas. As pessoas procuram emprego, as pessoas voltam a ter atividades. Não é só uma coisa, só, irmãos, só uma cura física. É social também, de você pegar alguém que está lá caído na rua, que você sabe que é bêbado, que fica ali mendigando, você pegar e pregar o evangelho, orar por aquela pessoa se converter, ela ser liberta, aquela pessoa voltar a trabalhar, constituir família, voltar até para a sua família. Olha o poder da palavra, olha o poder intercessório, porque foi isso que Filipe fez. Filipe fez isso com Simão. Quando você pega os versículos depois, a história de Simão. E quando Simão quer comprar o poder de Deus, Pedro pede e fala assim, olha, que Deus tenha misericórdia da sua vida, que Ele não faça nada com você. E esse Simão, ele fala para Pedro assim, orem vocês por mim. Ele pede intercessão, orem por vocês por mim, para que nada do que vocês falaram, Deus possa fazer contra a minha vida. Cara, que extraordinário, mudou a vida desse homem, que fazia magia. Irmãos, nós temos a possibilidade de entrar em cada lugar, entrar com pessoas que servem a outros deuses, e ministrar o coração dessa pessoa, e essa pessoa se converter ao Senhor, interceder por essa pessoa, por libertação, por cura, ressocializar as pessoas. As boas novas é essa, irmãos, é ressocialização, é as pessoas voltarem para casa, aqueles jovens que são drogados serem recuperados. Cara, que extraordinário isso. O Evangelho é extraordinário, o Evangelho é poderoso, o Evangelho é transformador. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé.
A conclusão é: Deus espera que nós anunciemos a Cristo Jesus, pois só Ele pode só Ele pode transformar as coisas. Podemos nesse tempo ser um instrumento de Deus para as pessoas, assim como Filipe foi. Arrependimento gera relacionamento. As boas novas é anunciar: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. É isso que Jesus e João Batista pregavam. E muitos conheceram o batismo de Jesus para o arrependimento, mas a igreja entrou depois para que eles pudessem ser batizados pelo Espírito Santo e ser outras vidas, serem transformados. E tem um texto que eu quero compartilhar com os irmãos, que é Isaías capítulo 52, verso 7. Essa é a versão Almeida, revista e corrigida. Isaías 52, 7 diz assim para nós como igreja: quão suaves são sobre os montes, os pés do que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz: Sião, o teu Deus reina. Quão suaves são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, e que diz a Sião: o teu Deus reina. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Olha que extraordinário. Deus chamou eu e você para que nós pudéssemos anunciar o Evangelho às pessoas. Deus nos comissionou, Deus nos escolheu, irmãos, mesmo em meio às nossas fraquezas, nossas debilidades, nossos conceitos. Deus espera de nós que reconheçamos o amor dEle, e que através do amor dEle nós possamos amar as vidas, sem parcialidade. Independente de quem seja, essa pessoa precisa ser ministrada. Sermos intercessores, colocar debaixo de oração essas vidas. O Luciano está vindo, estou trazendo ele, participou, veio no culto. Quinta-feira ele está na célula do Daniel. Encontrei ele hoje, ele falou: Marcelo, você me falou 7h30, o Daniel me falou 7, que hora que é para mim estar lá? Eu falei: o horário que o Daniel falou para você. O horário que o Daniel combinou com você, você esteja lá. Ele falou: então beleza, 7 horas eu estou lá, no seu portão. Cara, isso é extraordinário, cara. Ministrando o coração de alguém, caminhando para uma célula, para que ele seja consolidado. E eu estou orando para que ele se converta a Cristo Jesus, para que a vida dele seja mudada. Já estou oferecendo os novos começos para entrar na casa dele. Se não for eu, vai ser o Daniel que vai entrar lá para ministrar. Não importa quem vai, importa que Cristo seja pregado. É isso que importa, irmãos. As vidas precisam de salvação, e nós somos os atalaias de Jesus Cristo nesse tempo, amém? Vamos orar. Senhor, nós oramos pelo nosso coração, pela nossa vida, Senhor. Quantas vezes nós somos imparciais, ou vivemos com parcialidade, escolhemos pessoas para ministrar, escolhemos pessoas boas para pregar o Evangelho. Não é que ela também não mereça, não é isso, Senhor, mas é que às vezes nós só queremos vantagens. Senhor, nos ensina a amar como o Senhor nos amou, como o Senhor ainda nos ama. Que nós tenhamos o coração de Filipe, descer para Samaria, sem fazer acepção de pessoas. Que nós possamos pregar para bêbados, drogados, traficantes. Que nós possamos pregar a todos, Senhor, a empresários, a pessoas de bem, de família. Todos estão destituídos da glória de Deus, mas nos usa, Pai, nesse tempo, nesse ciclo de evangelismo, para que nós possamos ganhar vidas para o Senhor. Não é para nós. Que esse local aqui esteja cheio para trazer alegria, pois o texto diz que todos se alegravam com sinais e maravilhas que aconteceram através de Filipe. Que haja uma alegria no nosso meio, de salvação, cura, libertação, Senhor. Que nós sejamos cheios do Teu Espírito para sermos canais de bênção para a transformação de vidas, em nome de Jesus.